Salmo 116, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. O salmista desfrutava o sossego, versículo 7, quando homens inescrupulosos nos quais havia confiado mentiram a seu respeito, versículo 11, e o colocaram em dificuldades. Na verdade, essa dissimulação de seus homens de confiança quase lhe custou a vida, versículo 3, versículo 4. Mas ele clamou ao Senhor e foi salvo da morte, versículo 1 e 2. Trata-se de um salmo bastante pessoal, no qual a primeira pessoa do singular aparece mais de 30 vezes. O escritor toma emprestados trechos de outros salmos, especialmente Salmo 18, Salmo 27, Salmo 31 e Salmo 56. Ao que parece, também conhecia os trechos da oração do rei Ezequias, Isaías capítulo 37, e de seu salmo de ação de graças, Isaías capítulo 38. Ao refletir sobre a experiência que colocou sua vida em risco, o salmista descobriu vários motivos pelos quais o Senhor Deus livra seu povo do perigo e da morte. Primeiro, ele responde às orações de seus filhos. O escritor sabe, Salmo 116, do versículo 1 ao 4. O escritor sabe que não pode confiar em si mesmo para se livrar, versículo 3. E que também não pode confiar nas pessoas ao seu redor, uma vez que algumas delas são mentirosas, versículo 11. Mas sabe que pode confiar no Senhor e clamar a Ele por socorro, versículo 2, 13 e 17. Inclinar o ouvido significa prestar atenção e se concentrar naquilo que está sendo dito. Salmo 113, do versículo 5 ao 6, Salmo 17, 6. Somente um Deus tão grande quanto Jeová pode ouvir as vozes de milhões de seus filhos orando a Ele ao mesmo tempo. O escritor encontra-se em dificuldades e aflições, como um homem se afogando, tão emaranhado numa rede que a morte parece inevitável. Versículo 3, 8, 15. Salmos 18, do versículo 4 ao 6. O nome do Senhor representa tudo o que Deus é e faz. E clamar por seu nome é crer que Ele agirá em nosso favor. Versículo 4, 13, 17. Como Pedro afundando no mar durante a tempestade, o salmista completa: Senhor, salva-me. Mateus 14, do 29 ao 13. E o Senhor o livra. Quando nos vemos em grande perigo, sem ter culpa alguma, podemos clamar ao Senhor e pedir socorro. Pedro refere-se ao versículo 3, em seu sermão de Pentecostes, Atos, do capítulo 2, do versículo 24. Rompem os grilhões da morte e o aplica à ressurreição de Jesus Cristo. Segundo, Ele é um Deus de misericórdia e de graça, Salmo 116, do versículo 5 ao 11. O nome de Deus representa seu caráter. Ele é um Deus de misericórdia e de graça, e compassivo e poderoso. O Senhor amava o salmista e o salvou, e agora o salmista o ama ainda mais. Versículo 1, 5, vê 1 João 4, 19. Observe a expressão nosso Deus. No versículo 5, que indica que o salmista está dando seu testemunho a um grupo de pessoas, provavelmente no santuário. Versículo 14, 18 e 19. Os simples não são pessoas ignorantes ou supersticiosas, mas sim aqueles que têm fé semelhante à de uma criança, sinceros e íntegros, que têm a coragem de levar a sério o que Deus diz. Porém, o Senhor fez mais do que livrar o salmista da morte. Também tem sido generoso para com ele. Versículo 7. E parte dessa generosidade é descrita nos versículos 8 e 9. O salmista enxugou suas lágrimas, o levantou quando estava prostrado, o impediu de tropeçar, Judas capítulo 1, versículo 24, e andou com ele, a fim de protegê-lo de seus inimigos.
Deus fez tudo isso apesar da ambivalência da fé do salmista, que no instante está desanimado com a dissimulação de seus supostos amigos e, no momento seguinte, afirma sua fé no Senhor. Versículo 10, versículo 11. Em meio às pressões do perigo e da dor, muitas vezes dizemos coisas que não correspondem à nossa realidade interior, mas Deus conhece nosso coração e sabe em que verdadeiramente cremos. Apesar de suas palavras, o salmista manteve-se firme em sua fé, e o Senhor revelou aquilo que ele havia dito apenas com os lábios e respondeu àquilo que estava dizendo em seu coração. Paulo cita o versículo 10 em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Terceiro, ele considera seus filhos preciosos. Salmo 116, do versículo 12 ao 15. Depois de ter sido liberto, o salmista desejava expressar sua gratidão ao Senhor. E o fez de 4 maneiras. Em primeiro lugar, levou ao santuário uma oferta de ação de graças ao Senhor. Versículo 17, Levíticos capítulo 3, Levíticos 7, do 11 ao 21. Em segundo lugar, como parte desse sacrifício, o sacerdote derramou uma porção de vinho sobre o altar, simbolizando a vida do adorador sendo derramada para servir ao Senhor. Sem dúvida, era um cálice da salvação para o salmista, cuja vida poderia ter sido destruída pelo inimigo. Em terceiro lugar, o sacerdote separou uma parte da oferta a ser usada numa refeição depois do sacrifício, na qual o adorador compartilhava seu alimento e sua alegria com a família e amigos. Nessa refeição, o salmista invocou o Senhor e agradeceu publicamente a Ele por suas misericórdias. Em quarto lugar, depois da cerimônia e da refeição, o salmista começou a cumprir as promessas que havia feito ao Senhor durante seu tempo de grande sofrimento e perigo. Versículos 14 e versículos 18. Não devemos considerar nossos votos como um suborno santo, uma forma de pagarmos Deus por sua ajuda. Não, pois o salmista certamente sabia que a vontade de Deus não pode ser influenciada por dádivas humanas. Ver Jó, capítulo 41, versículo 11, citado em Romanos, capítulo 11, versículo 35. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído. O Filho de Deus é precioso para o Pai e para todos os cristãos. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao 7. E o amor do Pai por nós é tão grande que Ele entregou Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Se nosso Pai nos ama desse modo, então deve se preocupar não apenas com a forma como vivemos, mas também com o tempo e o modo como morremos. Para os cristãos, a morte não é um acidente, mas sim um encontro marcado. Salmo 139, versículo 16, Salmo 39, do 4 ao 6, Salmo 92, 12. Se o Pai dá atenção à morte de um pardal, certamente se preocupa com a morte de seus santos. Mateus 10, do 29 ao 31, João 11, do 1 ao 16. Assim como o sangue de Cristo é precioso, 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. Nosso sangue também é precioso para Deus, Salmo 72, do 12 ao 14. Os servos de Deus são imortais até que tenham concluído seu trabalho aqui na terra. Podem ser insensatos e encurtar seus dias, mas não podem estender a vida além de seu tempo determinado. Esse dia final encontra-se nas mãos de Deus. Salmos 48, 14, Jó 14, 5, Lucas 2, 26. Quarto, Ele é fiel à sua aliança. Salmo 116, do 16 ao 19. A oração devera sou teu servo, equivalente a
sou um filho da aliança. Em seu 8º dia de vida, seus pais o levaram ao sacerdote e, nessa ocasião, o salmista recebeu o sinal da aliança e o nome que seus pais haviam escolhido para ele. Levíticos 12, 3, Lucas 1, 57, 63, Lucas 2, 21. Se guardasse a aliança e obedecesse ao Senhor, teria direito de levar até o Senhor suas necessidades e de lhe pedir ajuda. Os cristãos pertencem à família da nova aliança de Deus em Cristo, mas não devemos entender isso como uma garantia de que seremos protegidos dos sofrimentos e das provações. Porém, é uma garantia de que Deus está no controle e fará com que tudo coopere para o nosso bem e para a glória dele, para a glória de Deus, inclusive nossa morte. Romanos 8, 28, João 21, do 17 ao 19, 2 Pedro 1, do 12 ao 15. Até mesmo Jesus Cristo viveu de acordo com o tempo que foi determinado pelo Pai e não pôde ser crucificado até que tivesse chegado a hora escolhida. João 2:4, João 7:30, João 8:20, João 12:23, João 13:1, João 17:1. Que o Senhor nos ajude a terminar bem e ser fiéis a Ele. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 8.